Amados irmãos e irmãs, hoje, 12 de setembro, 16º domingo após Pentecostes, o lema da semana, tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Saudamos a todos e todas nesta manhã, de uma forma toda especial, quando aqui nos encontramos. Nos encontramos para ouvir a palavra do Senhor. Nos encontramos para celebrar a vida. Nos encontramos para colocar a nossa vida na presença do Senhor, com as suas alegrias, com as suas dores. Sejam bem-vindos todos e todas que aqui estão presentes, e a você que nos acompanha de sua casa, do seu trabalho. Que todos nós possamos, em fé e amor, celebrar a vida que é dom de Deus. Esperança
se nos deu, Ele nos amou, já nos abraçou, no batismo se nos deu. Para aqueles que podem, queremos ficar de pé, porque aqui nos encontramos em nome e na presença do Deus, o Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Esse Pai de amor que nos acompanha a cada passo da vida. Esse Pai que em amor enviou o seu Filho, que sofreu e morreu numa cruz, nos reconciliando assim com Deus, o nosso Pai. Esse Pai de amor que nos enviou também o Espírito Santo, que nos anima, que nos fortalece, que nos leva a louvar e engrandecer o Senhor. Em 1 Crônicas, no seu capítulo 29, diz: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Por isso, queremos louvar a Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, podemos acompanhar, sem tirar as máscaras, o hino. No Salmo 119, nos versículos 145 até 152, o salmista diz: De todo o coração eu clamo a ti, responde-me, ó Senhor, e obedecerei aos teus mandamentos. Antes do nascer do sol, eu clamo pedindo ajuda, pois a minha esperança está na tua promessa. Ouve-me, ó Senhor Deus, por causa do teu amor. Conserva-me vivo de acordo com a tua justa vontade. Mas tu, ó Senhor, estás perto de mim, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Amados irmãos e irmãs, como filhos e filhas de Deus, nós sabemos que nós falhamos. Falhamos nesse andar, nesse caminhar com Deus. Falhamos no ouvir a sua palavra. Falhamos no amor ao nosso próximo. Falhamos tanto e tanto.
Por isso o salmista diz no Salmo 79, assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Por isso, se sofrimento te causei, Senhor. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Quando, em humildade de coração, nos colocamos diante da presença do Senhor, clamando pela sua misericórdia, clamando pelo seu perdão, nós podemos ter a certeza de que Deus nos perdoa. Não precisamos mais ficar carregando esse peso do pecado em nosso coração. Deus nos livra de tudo isso. Por isso ele diz no Salmo 78, Deus tem misericórdia do seu povo. Ele não os destrói, mas perdoa os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Por isso, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas, glória, paz entre nós, paz entre nós. Oremos. Ó Deus e Pai, como é bom estar em Tua presença. Como é bom nos encontrarmos como irmãos e irmãs em Cristo. Mesmo que no momento seja tudo diferente. Usamos máscaras para nos proteger e muito mais do que nos proteger, proteger o nosso próximo num ato de amor. Amor, Senhor, que Tu também revelaste a nós em Cristo Jesus, Teu Filho amado. Amor que Tu também revelaste a nós ao nos conceder a Tua palavra, que nos orienta em nosso caminhar como Teus filhos e Tuas filhas. Por isso, Pai de amor, vem e concede-nos o poder do Teu Santo Espírito, que nos anima, que nos fortalece, que nos faz conhecer e ter vontade de viver a Tua palavra no dia a dia da nossa vida.
por Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. E a palavra do Senhor, leitura de 1 Pedro, no seu capítulo 5, versículo 5, a segunda parte até o versículo 11. E queremos compartilhar. Eu leio um versículo, a comunidade, o versículo seguinte. Que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. A Ele seja o poder para sempre. Amém.
Amados, Senhor, dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Aleluia. E a uma só voz damos testemunho da nossa fé, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode sentar-se e nos preparando agora para a pregação da palavra do Senhor, queremos ouvir: creio, Senhor. Creio, Senhor,
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um e cada uma de nós, a nós que aqui estamos presentes, aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Amados irmãos e irmãs, nós aqui na Paróquia Centro de São Paulo estamos aí apenas desde o dia 22 de agosto tendo cultos presenciais. Nesta questão do cuidado, do amor à vida, o cuidado com nós mesmos e o cuidado também com o nosso próximo, que é, antes de mais nada, um ato de amor. Mas eu já tenho falado isso em outras ocasiões, esse negócio é esquisito, né? Esse negócio é esquisito. Ficar usando máscara. Na própria sequência do culto, a gente precisa mais ouvir os cantos do que mesmo cantar, porque mesmo que a gente procure cantar com máscara não é a mesma coisa e tudo mais. Esse negócio é esquisito. Mas eu volto a dizer, por amor a nós mesmos e ao nosso próximo, assim procedemos. Até que a gente volte a uma vida normal. E aí vem a pergunta: qual o normal que nós queremos? O normal de antes? O normal de hoje? Qual é o normal que nós queremos? Que olhar nós temos para o futuro? Quando eu estava na faculdade, nunca me lembro que o nosso professor de história dizia sempre: olha, a história é importante. Não para a gente ficar se remoendo na história, mas conhecendo a história, nós vamos compreender o presente. E compreendendo o presente, nós podemos olhar para a frente. E se olharmos todo esse tempo dessa pandemia que nós estamos vivendo, olhar para trás, como é que nós estamos nos sentindo hoje? É uma pergunta que cada um de nós precisaria fazer. Nós vemos aqueles que acham que, olha, isso aí não é nada. E nós temos aqueles que acham que é o fim do mundo. Inclusive até aqueles que pregam: é o fim do mundo agora. Não sei. Não sei. Há uma palavra nas Sagradas Escrituras que diz assim: há tempos ou épocas que são da exclusiva autoridade do Pai. Ou seja, nem Jesus não sabe quando vai ser o fim do mundo. E aí vem aqueles que apregou: agora sim, agora é o fim do mundo. Mas assim, olha, desde que eu nasci eu estou ouvindo essa história, que o ano que vem é o fim do mundo, que o ano que vem é o fim do mundo. E graças a Deus, isso está nas mãos de Deus. Mas é um tempo difícil. É um tempo da gente pensar na vida. E esse pensar na vida, nós queremos pensar a partir da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, que é palavra de pregação nessa manhã de hoje, no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 17, nos versículos 5 e 6, diz assim: então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, diriam a esta moreira: arranque-se e se transplante no mar, ela obedeceria. Assim nos diz essa palavra conforme o evangelista Lucas. Uma palavra que
nos leva uma vez a pensar na questão da fé. E nesse tempo que nós vivemos, essa questão da fé é crucial. Mas, afinal, o que é fé? Será que nós paramos uma vez para pensar o que é fé? Há uma palavra lá em Hebreus, no seu capítulo 11, que diz para nós, olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, fé é crer naquilo que vem, mas que eu não vejo. Porque o que eu vejo, eu não preciso ter fé. Se alguém me disser, olha, vocês estão aqui nesse culto presencial, eu não preciso ter fé. Eu estou vendo vocês. Agora, se alguém me disser que nas redes sociais, tanto o Facebook como no Instagram, há muitas pessoas assistindo, participando desse culto, aí sim, aí eu vou precisar ter fé, vou ter que crer nessa pessoa, porque não estou vendo. Então, fé é crer naquilo que eu não vejo. Ter fé é confiar plenamente. E se nós uma vez olharmos na história bíblica, nós vamos ver muitas situações e exemplos de fé. Nós temos, por exemplo, lá no Antigo Testamento, Abraão. Puxa vida, num determinado momento, conforme Gênesis 12, Deus chega e diz para Abraão, Abraão, você está aqui sossegado na tua vida. Você tem tudo, terra, família, tem tudo que você quer. Mas agora eu quero que você largue tudo isso aqui e vai para onde eu te mandar. Pois é, Abraão teve que confiar plenamente em Deus, naquilo que Deus queria para ele. Nós temos também no próprio caso de Abraão, aquele caso aonde Deus pede que ele sacrifique a vida do seu filho. E Abraão, com dor no coração, estava ali disposto a fazer isso, até que Deus disse, calma, Abraão, eu sei que você crê em mim. Nós temos o caso de Moisés, na condução do povo de Israel, da escravidão do Egito em direção à terra prometida. Nós temos o caso do rei Davi. Nós temos os profetas que foram exemplos de fé. Se nós uma vez olharmos então no Novo Testamento, nós temos o caso do cego de Jericó, onde Jesus disse para aquele homem, vai, a tua fé te salvou. E aí ele seguiu o caminho dele. Nós temos o caso daquele homem que era paralítico e que 4 amigos deles levaram ele até Jesus, subiram lá no telhado e tudo mais. Disse Jesus, puxa vida, a fé dessas pessoas é tamanha. Vendo-lhes a fé, disse Jesus, os teus pecados estão perdoados. E assim nós temos inúmeros exemplos da questão da fé na história bíblica. Amados irmãos e irmãs, viver da fé é confiar totalmente em Deus, o nosso Pai. Não importa as situações, não importa as aflições, as tribulações que nós passamos.
Nós não podemos querer resolver tudo ao nosso modo e no nosso tempo. Mas precisamos ter fé. Confiar que Deus está acompanhando a nossa vida. Em todos os momentos. Que Deus está nos conduzindo a cada passo. Quem tem fé não é abalado pelas circunstâncias da vida, porque ele sabe que, mesmo nos momentos de luta, o Senhor, esse Deus, Ele é fiel nas suas promessas. E essas promessas de Deus nunca são quebradas. Esse Deus está presente ao nosso lado, em Cristo Jesus. Porque Ele mesmo fez a promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pois, fé. O texto de hoje diz aquele momento onde é que os discípulos estão ali e dizem para Jesus: aumente-nos a fé, aumenta a nossa fé. Puxa vida, eu me imagino os discípulos que acompanhavam Jesus, que viam tudo o que ele fazia, ouviam o que ele ensinava. Eu me imagino que eles eram grandes na fé. E esses discípulos dizem: aumenta-nos a fé. Sem fé, amados irmãos, é impossível viver. Mas a questão é, fé em quem? Em quem nós cremos? A fé assume a partida, ela é um movimento. É um passo concreto que nós damos em direção a Cristo Jesus. Fé em quem? Em quem nós temos fé? Há um salmo muito conhecido, um versículo de um salmo bastante conhecido, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E aí está o grande problema. Aquela palavrinha confiar, ela é danada. Essa palavrinha confiar, crer, ter fé, ela complica a nossa vida. E complica também a nossa relação com Deus. Porque nós, muitas vezes, eu já falei isso também inúmeras vezes, nós confiamos desconfiando de Deus. Temos problemas, dificuldades ou alegrias, falamos com Deus em oração. Mas por via das dúvidas, vamos fazer algumas outras coisas aí para nos garantir. Porque se Deus não resolver, o outro lado quem resolve? Crer, confiar, desconfiando de Deus. E aí depois, as coisas não acontecem, a gente precisa se perguntar, né? Em quem nós cremos? No que nós cremos? Onde está a fonte da nossa fé? E aí, quando os discípulos dizem, aumente-nos a fé, existe aquela questão da fé grande e da fé pequena. Como se existe um femômetro, como existe o termômetro para medir a temperatura, tem pessoas que acham que existe um femômetro para medir a fé, porque quantas vezes eu já ouvi dizer, você não tem fé? Quem pode julgar a fé de alguém? Quem somos nós para julgar, para apontar o dedo um para os outros? Amados irmãos, fé é confiar
confiar plenamente, incondicionalmente em Deus, o nosso Pai. Jesus mesmo disse lá em Marcos: tudo que pedirdes orando, crendo, tendo fé, vocês receberão. E da onde vem essa fé? Essa fé nasce da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos 10, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra do Senhor. É ouvindo a palavra que Deus vai, através da ação do Espírito Santo aqui, vai mexendo no nosso coração, vai transformando a nossa vida. Senhor, aumente-nos a fé. E o que eu acho mais impressionante nesse texto, amados irmãos e irmãs, é aquilo que vem antes dele e que não está previsto na leitura de hoje, na pregação de hoje. Se olharmos os 2 versículos, e eu convido vocês a olharem em casa na sua Bíblia. Lucas 17, os versículos 3 e 4. Ali fala também de uma situação muito conhecida. Até quantas vezes se pode e se deve perdoar? A questão do perdão. Os discípulos dizem até 7 vezes. Jesus diz negativo, até 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. E quando os discípulos compreenderam a dimensão desta questão do perdão, entra aqui o nosso texto. Os apóstolos disseram: Senhor, dá-nos fé, porque só por fé é que nós temos essa condição de perdoar. Perdoar de fato. Não ficar guardando, não ficar remoendo as coisas dentro do nosso coração, porque isso não destrói o outro, destrói a nós mesmos. E Deus nos convida a perdoar. Por isso, eu volto a mencionar o texto que antecede, os 2 versículos. A questão do perdão. E pela fé é que nós perdoamos com sinceridade de coração. Por isso, aumenta-nos a fé. Amados irmãos e irmãs, que Deus nos conceda fé, que aumente a nossa fé cada vez mais, para assim nos entregarmos nas mãos do Senhor. Que assim seja hoje e todo sempre. Amém. Creia sempre sem cessar. Siga em fé sem vacilar. Creia sempre sem cessar, siga em fé sem vacilar.
amados irmãos e irmãs, as nossas ofertas de amor nesse culto de hoje tem o destino, o fundo para o trabalho com os jovens. Vamos ver uma vez o que os próprios jovens da nossa igreja no Brasil falam sobre isso. A juventude é parte da igreja e anseia em contribuir na missão de Deus. Ser jovem é ser exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. A próxima oferta nacional será destinada ao Fundo para Trabalho com Jovens na ESLB. Eu me emociono só de pensar em como todas as vivências que eu já tive na juventude evangélica transformaram o meu viver, fortaleceram a minha fé e me possibilitaram a colocar os meus dons a serviço da missão de Deus, na igreja, em todos os lugares onde eu estou. Sei que isso não transformou só a minha vida, mas de tantas pessoas jovens na ESLB. Isso é possível por causa da oferta. A campanha de extrema importância, para o desenvolvimento dos trabalhos das nossas comunidades, encontros de forma atrativa para os nossos jovens e também de formação de futuras lideranças. Eu mesmo já tive a oportunidade de estar participando de vários encontros, vários seminários, e fico muito feliz depois de estar voltando para a nossa comunidade, poder estar compartilhando esse conhecimento e também desenvolver esses trabalhos atualmente e no futuro dentro das comunidades, dentro das paróquias. A sua oferta estimula e possibilita a articulação e o desenvolvimento de atividades com grupo de jovens na ESLB, ações com CONAGE, formação de lideranças, produção de materiais, promoção de campanhas e eventos nacionais, além de intercâmbios do trabalho com jovens na ESLB. Ajude a manter a chama da juventude acesa em nossa igreja. Assim, queremos então destinar as nossas ofertas. As ofertas podem ser feitas através de depósito em conta ou através do Pix, ou então agora nas urnas colocadas depois. Nós não passamos a oferta aqui por uma questão de segurança. Queremos compartilhar com a comunidade o convite para estarem conosco também no próximo domingo, quando às 10h15 temos aqui o culto presencial, que terá participação especial do grupo da OASE, da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas aqui em nossa paróquia. Pois estaremos aí celebrando o culto da Semana Nacional da OASE. Vocês todos são convidados e convidadas a participar. E para esse culto também o grupo da OASE convida aqueles que aqui estiverem a trazer uma doação bastante simples. Um pacotinho daqueles biscoitos recheados. Nós temos um trabalho bastante grande aqui em nossa paróquia, junto ao povo em situação de rua. E, semanalmente, segundas, quartas e sextas, eles recebem um lanche. E esse lanche para eles é mais simples, levando um pacote de um biscoito achocolatado. E a OASE convida você a colaborar com esse trabalho.
Por semana vão mais de 10 caixas. Cada caixa tem 30 pacotinhos. E são distribuídas mais de 10 caixas semanalmente aqui, nesse trabalho. E a OASE quer, nesse trabalho de comunhão, de diaconia, de amor ao próximo, então incentivar vocês a trazerem aqui no culto essa sua doação de um pacote ou mais, de preferência, de biscoito achocolatado. Eu quero também lembrar que os cultos com transmissão ao vivo acontecem sempre no segundo e no quarto domingo de cada mês, às 10h15 da manhã. Vocês são nossos convidados a estarem conosco. Amados irmãos e irmãs, nem todos os momentos da nossa vida são momentos de alegria. Temos também aqueles momentos que entristecem profundamente o nosso coração. E como comunidade, queremos compartilhar a dor, a tristeza dos familiares de Oswaldo Richman Jr., e os familiares de Oscar de Paula César. Oswaldo Richman Jr., membro aqui de nossa paróquia, nasceu no último dia 25 de janeiro, no dia 25 de janeiro de 1931, no município de São Caetano do Sul. Farmacêutico de profissão, corintiano de coração, casado com Maria Grazia Richman, que está entre nós, juntamente com as suas 2 filhas, a Rosana, a Silvana e o filho Paulo. Oswaldo faleceu no último dia 6 de agosto, aos 90 anos de idade. Por onde ele passou, ele sempre, conforme escreveu a sua filha, ele deixou fortes laços de amizade e confiança pelo seu jeito simples, solidário e correto com todos. Marca registrada era o seu apoio incondicional para tudo que a família precisava, e sem contar o seu eterno amor, como ele dizia à sua noiva, sua esposa. Compartilhamos também a dor e o sofrimento dos familiares de Oscar e Paula César, primo do nosso organista, César. Oscar, que nasceu no dia 15 de agosto de 1961, aqui em São Paulo, filho de Lucinda e Leinil Correia César, policial, militar aposentado, dedicou a sua vida ao cuidado do próximo. Ele faleceu no último dia 1º de setembro, em consequência da Covid, deixando 2 filhos, uma irmã, 3 sobrinhos e demais familiares e amigos. Queridos familiares, a dor da morte entristece demais o nosso coração. E é nesta hora que precisamos deixar que Deus fale a nós. Que nesse falar Deus traga o seu consolo e enche o nosso coração de esperança e fé. Fé que ultrapassa o limiar da morte, nos trazendo vida e ressurreição. Por isso pedimos que Deus console a todos e todas vocês. Em nada ponho
a minha fé, senão na graça de Jesus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe a suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar, e gozarei na redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Para aqueles que podem, convido a ficarem de pé numa palavra de oração. Ó Deus, aqui estamos em Tua presença e trazemos diante do Teu altar o sofrimento pelo qual passam os familiares de Oswaldo Richman Jr. e Oscar de Paula César. Ó Senhor, que Tu possas, neste amor que Tu revelaste em Cristo Jesus, trazer consolo a todos e todas que sofrem nesta hora. Que Tu possas encher os seus corações de esperança, de fé e de amor. Por isso, como clamaram também os Teus discípulos, Pai, nós clamamos, aumenta-nos a fé, para que sempre confiemos em Ti incondicionalmente. Ó Pai, vivemos dias difíceis, Tu sabes, tanto sofrimento, tanta dor. Não podemos nos abraçar, não podemos compartilhar a vida na sua plenitude, porque há tantas restrições em consequência da Covid, Senhor. Por isso, caminha Tu conosco, se Tu ao nosso lado, ao lado daqueles que se sentem sozinhos nesse tempo de afastamento social. Se Tu com aqueles que estão adoentados em casa, nos hospitais, Senhor, nas UTIs, que Tu possas fortalecer a saúde de todos e todas. Olha, Senhor, por nós que aqui estamos. Olha por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a você que está em casa ou no seu trabalho. Senhor, concede-nos uma nova semana, cheia de alegria, cheia de amor, cheia de paz. Olha por aqueles que não têm o seu pão de cada dia.
Olha por aqueles que perderam o seu trabalho. Olha por aqueles que lutam para manter a sua empresa e o emprego de tanta gente em meio a todo esse caos que vivemos, Senhor. Senhor, olha pelo teu povo. Clamamos isto, Senhor, em tua presença. E tudo isso e muito mais que carregamos em nossos pensamentos e corações, colocamos diante de ti quando juntos oramos a oração que teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim nos colocamos sob a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te acompanhe a cada passo. Que o Senhor fortaleça a tua fé. Que o Senhor te conceda muitas alegrias. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bênçãos, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor, dá-nos esperança e paz, dá-nos bênçãos, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor, dá-nos esperança e paz, dá-nos bênçãos, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. E como diz a carta aos Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que esse Senhor nos acompanhe nesta nova semana. Ide na paz do Senhor. Amém. Estejam todos à vontade.